A maioria das pessoas acredita que o jejum é a maneira definitiva de desintoxicar o corpo, um botão de reinício para a sua saúde. Mas se os seus rins já estão enfrentando dificuldades, fazê-lo de maneira errada não é uma limpeza. É como forçar um motor rachado a correr contra o relógio. Aqui está a verdade aterrorizante. Seus rins são mestres do engano. Você pode sentir um pouco de fadiga, talvez algum leve inchaço nos tornozelos, mas seus exames de sangue continuam voltando perfeitamente normais. Isso não é a sua imaginação pregando peças em você. É o mecanismo de sobrevivência mais antigo que os rins possuem. Eles podem perder até metade de sua capacidade de filtragem, 50%, antes mesmo de seus níveis de creatinina começarem a mudar. Você não sente absolutamente nada porque o sistema de alerta do rim é projetado para sussurrar, mesmo quando ele está colapsando silenciosamente. O jejum pode ser a coisa exata que os salva, ou o golpe final que os quebra, dependendo inteiramente de se você entende as suas regras ocultas. Para entender por que o jejum é uma corda bamba tão delicada, primeiro temos que olhar para o trauma silencioso que seus rins vêm suportando. Imagine os filtros microscópicos dentro de seus rins como uma peneira delicada e fina. Agora, imagine disparar uma mangueira de incêndio de alta pressão diretamente nessa malha frágil, hora após hora, refeição após refeição, sem uma única pausa. Isso é o que os médicos chamam de hiperfiltração. É uma força violenta nascida da alimentação constante, insulina alta e açúcar no sangue cronicamente elevado. Cada vez que você consome uma refeição pesada, a insulina força os vasos sanguíneos a se abrirem amplamente, empurrando o sangue para o filtro do rim com uma pressão que ele simplesmente não consegue suportar. Sob esta tempestade metabólica constante, os soldados de infantaria microscópicos que guardam seus filtros, chamados podócitos, são literalmente raspados. E aqui está a verdadeira tragédia. Essas células nunca se dividem. Elas nunca crescem de volta. Uma vez que elas caem, seu sistema de filtragem perde seus guardiões insubstituíveis para sempre. Cada lanche se torna outro golpe invisível. Cada dia é outra camada de dano. Seus exames ainda parecem normais, apenas porque os filtros restantes estão trabalhando 10 vezes mais para compensar. Mas o esforço sobre-humano tem um limite. E quando você para de comer, a mangueira de incêndio é finalmente desligada. A verdadeira questão é: o que acontece com a peneira quebrada quando a água para? Todos os dias, seu coração bombeia quase 200 litros de sangue através de seus rins. Sob condições naturais e saudáveis, este é um fluxo suave e rítmico. Uma purificação silenciosa. Mas os hábitos modernos reescreveram fundamentalmente esse ritmo. Quando comemos constantemente, beliscando desde o início da manhã até tarde da noite, prendemos o corpo em um estado interminável de digestão. Seu açúcar no sangue nunca se estabiliza verdadeiramente. Sua insulina permanece perpetuamente elevada. É aqui que o trauma silencioso começa. A insulina não apenas gerencia o açúcar, ela atua como um poderoso interruptor hormonal que força os vasos sanguíneos que entram nos rins a se abrirem de forma não natural. Um volume massivo de sangue em alta velocidade invade as delicadas unidades de filtragem. A malha frágil do glomérulo é esticada até seu ponto de ruptura absoluto, refeição após refeição, ano após ano. A pressão dentro do rim atinge níveis perigosos, mas você não sente absolutamente nenhuma dor. O motor está operando no limite em completo silêncio. As verdadeiras vítimas desta tempestade interna são os podócitos. Imagine-os como dedos microscópicos e altamente especializados que envolvem firmemente os vasos sanguíneos. Eles são os guardiões definitivos, fechando-se firmemente para garantir que nutrientes e proteínas vitais permaneçam no seu sangue, enquanto as toxinas são eliminadas com segurança. Mas sob a força brutal e implacável da hiperfiltração, esses pequenos dedos começam a perder o controle. A pressão imensa os arranca fisicamente do filtro. Aqui está a realidade biológica mais devastadora que você deve entender. Os podócitos não se regeneram. Eles são muito parecidos com os neurônios do seu cérebro. Uma vez que se desprendem e morrem, estão perdidos para sempre. Seu corpo não pode simplesmente criar novos para substituir os soldados caídos. Quando um podócito é destruído, um buraco microscópico é deixado no filtro.
Para compensar, as células sobreviventes devem se esticar ainda mais para cobrir as lacunas em expansão. Esse esforço extra apenas acelera sua própria exaustão e morte. É um ciclo vicioso e inescapável. Seus exames de sangue escondem perfeitamente essa tragédia, porque os filtros saudáveis restantes simplesmente trabalham o dobro, mascarando o declínio até que o dano seja grave. O rim está se afogando lentamente em seu próprio esforço desesperado para mantê-lo vivo. É um órgão exaurido pelo puro volume da vida moderna. Para salvá-lo, você não pode confiar em uma pílula para tapar os buracos. Você tem que baixar a pressão. Você tem que desligar a mangueira de incêndio. E essa mudança biológica profunda só começa no exato momento em que você decide parar de comer. No exato momento em que você para de comer, uma mudança biológica profunda começa. Dentro das primeiras 24 horas, a presença pesada e constante da insulina finalmente começa a diminuir. E conforme a insulina cai, ela envia um sinal poderoso e silencioso aos seus rins. A tempestade está passando. Durante anos, a insulina alta forçou seus rins a acumular sódio, agarrando-se firmemente ao sal e à água, inflando seu volume sanguíneo e aumentando a pressão dentro daqueles filtros delicados. Mas agora, sem comida chegando constantemente, esse aperto químico simplesmente se solta. De repente, o sódio aprisionado e o excesso de água podem fluir para fora. Os cientistas chamam isso de natriurese do jejum, mas você pode apenas notar como uma leveza súbita e reconfortante. O inchaço no seu rosto e tornozelos começa a suavizar. Mais importante, lá no fundo dos vasos microscópicos de seus rins, a pressão mecânica brutal finalmente cai. A mangueira de incêndio é desligada. Pela primeira vez em talvez décadas, seu sistema de filtragem sobrecarregado consegue respirar. Ele está experimentando uma verdadeira descompressão metabólica. Mas o descanso é apenas o começo. Na ausência silenciosa da digestão, suas células renais percebem que finalmente tem tempo para se curar. Elas mudam de um estado frenético de sobrevivência para uma triagem interna profunda. No fundo dessas células estão as mitocôndrias, pequenas usinas de energia microscópicas que estão se esgotando após anos de excesso de trabalho crônico. Quando essas usinas de energia são danificadas, elas vazam moléculas nocivas que cicatrizam os delicados tecidos renais. Este é um processo mortal conhecido como fibrose. A fibrose é o verdadeiro inimigo da doença renal, transformando lentamente o tecido de filtragem vivo e pulsante em cicatrizes rígidas e inúteis. O jejum muda completamente esse destino. À medida que seu corpo sente a falta de calorias recebidas, ele aciona um mecanismo biológico brilhante chamado mitofagia. Pense nisso como uma equipe de limpeza microscópica altamente treinada. Suas células renais caçam ativamente as mitocôndrias quebradas e vazantes e as desmontam suavemente. Elas limpam os detritos celulares perigosos antes que a cicatrização possa se espalhar ainda mais. Você não pode sentir fisicamente isso acontecendo. Mas nesta janela silenciosa de tempo, seus rins estão literalmente se reconstruindo de dentro para fora, decidindo se curar em vez de envelhecer. Mas este estado profundo de cura carrega uma sombra escura e oculta. Quando seus rins entram neste modo de reparo profundo, eles se tornam incrivelmente vulneráveis. O jejum não é um estado passivo, é uma mudança metabólica massiva. E se seus rins já estiverem comprometidos, essa mudança pode se tornar perigosa muito rapidamente. À medida que seu corpo percebe que não há comida nova chegando, ele passa a queimar gordura armazenada para sobreviver. Isso é exatamente o que você deseja para a perda de peso. Mas conforme a gordura queima, seu fígado produz moléculas chamadas cetonas para obter energia. Exatamente ao mesmo tempo, seu corpo está limpando células velhas, o que cria um surto de ácido úrico. Ambos os compostos, cetonas e ácido úrico, devem sair do corpo através dos rins. O problema é que ambos usam exatamente as mesmas portas de saída microscópicas. Estas são chamadas de transportadores de ânions orgânicos. Imagine uma multidão massiva de pessoas correndo de repente para uma única e estreita saída de emergência. As cetonas recebem prioridade, então o ácido úrico é forçado a esperar na corrente sanguínea. Se seus rins já estiverem fracos,
Esse congestionamento no nível celular faz com que o ácido úrico dispare. Isso desencadeia silenciosamente uma inflamação grave e ataques de gota súbitos e agonizantes, bem quando você pensa que está simplesmente se curando. But the danger in the bloodstream does not stop there. As you continue to fast and your fat cells shrink, they release something they have been tightly storing for years. Oxalate crystals. These microscopic sharp crystals are dumped into your bloodstream, heading straight for the kidneys. Under normal conditions, plenty of water would flush them out safely. But fasting often leads to mild dehydration because you are no longer getting water from food. Without enough water to carry them out, these sharp oxalate crystals crash together inside the delicate kidney tubes, hardening into painful kidney stones almost instantly. Então, há um ponto cego médico que pega muitas pessoas completamente desprevenidas: a ameaça silenciosa do potássio. Quando você jejua, seu corpo quebra e recicla células velhas. Esse processo natural vaza potássio das células diretamente para o sangue. Rins saudáveis podem facilmente filtrar o excesso, mas um rim danificado não consegue acompanhar o transbordamento repentino. O potássio começa a se acumular no sangue, agindo como uma bomba relógio para o seu coração. Você pode sentir um batimento estranho no peito ou um ritmo cardíaco irregular, completamente inconsciente de que seus eletrólitos estão silenciosamente derivando para um desequilíbrio fatal. E se você prolongar demais o jejum, seu corpo fica sem gordura e começa a quebrar seu próprio tecido muscular para obter energia. Essa quebra muscular cria uma onda massiva de resíduos de ureia e nitrogênio. Isso força seus rins em repouso, já enfraquecidos, a acordar de repente e trabalhar horas extras apenas para limpar a lama tóxica do seu sistema. Finalmente, chegamos ao perigo mais imediato de todos: o choque medicamentoso. Quando você para de comer, sua pressão arterial cai naturalmente. Seu açúcar no sangue cai naturalmente. Mas se você continuar tomando suas doses habituais de medicamentos para pressão arterial ou diabetes, a combinação pode ser catastrófica. Sua pressão arterial pode cair tanto que o suprimento de sangue para seus rins é severamente interrompido. Sem fluxo sanguíneo suficiente, o tecido renal começa a ficar sem oxigênio, desencadeando insuficiência renal aguda bem no meio do seu jejum. Esta é a linha tênue entre a cura e o dano. Os rins não falham porque o jejum é inerentemente ruim. Eles falham porque ignoramos a intensa realidade química do que o jejum realmente exige de um órgão comprometido. Se você conseguir navegar pelos perigos ocultos do jejum, chegará ao momento mais crítico de todos: o momento em que decide comer novamente. A maioria das pessoas acredita que o jejum termina no segundo em que a comida toca a língua. Mas para seus rins, o verdadeiro teste apenas começou. Esta é a arte delicada da realimentação. Durante um jejum, seu corpo torna-se incrivelmente sensível à insulina. Ele está esperando, praticamente implorando, por nutrientes. Se você quebrar o jejum inundando seu estômago com uma refeição massiva, especialmente uma rica em carboidratos ou proteínas densas, você cria uma onda de choque biológica. Os níveis de insulina sobem violentamente. E lembre-se do que a insulina faz aos rins. Ela atua como um interruptor. Aquele pico hormonal violento ordena instantaneamente que seus rins retenham sódio e água mais uma vez. A descompressão metabólica que você trabalhou tanto para alcançar é destruída em minutos. O volume sanguíneo incha. A mangueira de incêndio de alta pressão é ligada novamente, disparando contra os filtros frágeis. Esse efeito rebote súbito e agressivo pode causar retenção extrema de líquidos, fazendo seus rins trabalharem mais do que se você nunca tivesse jejuado. Para pousar o avião com segurança, você deve entender uma métrica que muito poucos médicos discutem. É chamada de carga ácida renal potencial, ou PRAL. O PRAL mede quanto ácido ou base um alimento gera dentro do seu corpo após ser completamente digerido. Pense no que seus rins acabaram de passar. Eles passaram o jejum inteiro gerenciando um intenso congestionamento de resíduos ácidos, limpando cetonas e eliminando o ácido úrico pesado. Seu ambiente interno já está empurrado para um extremo ácido. Se sua primeira refeição consistir em carne,
queijo ou grãos processados, você estará jogando uma carga ácida positiva massiva sobre um órgão já exausto. É como jogar gasolina em um fogo brando. Em vez disso, sua primeira refeição deve ser uma missão de resgate. Você precisa de alimentos com uma pontuação PR. A. Ele negativa. Estes são alimentos que geram uma base alcalina suavizante para neutralizar a tempestade metabólica. Imagine quebrar seu jejum com vegetais verdes macios, levemente cozidos no vapor. Uma porção suave de abacate. Um fio de azeite de oliva de alta qualidade. Esses alimentos de PR, a ele negativo, agem como um bálsamo refrescante para seus rins. Eles neutralizam a acidez residual sem aumentar violentamente sua insulina. Eles permitem que os rins permaneçam em seu estado calmo e descomprimido enquanto acordam lentamente o sistema digestivo. Você deve resistir ao desejo de comer até estar completamente cheio. Seu apetite pode clamar por uma recompensa pesada, mas seus órgãos precisam de uma reintrodução lenta e silenciosa para funcionar. Introduza pequenas proteínas de fácil digestão apenas depois que seu corpo tiver se estabilizado após a mordida inicial. A realimentação nunca deve parecer um choque para o sistema. Deve parecer uma inspiração profunda e relaxante. É um retorno ao ritmo. Quando você escolhe alimentos que neutralizam em vez de sobrecarregar, você protege a cura frágil que ocorreu no escuro. Você prova ao seu corpo que o jejum foi um ato de preservação, não um ato de guerra. No fim das contas, temos que mudar a forma como vemos o jejum, especialmente quando nossos órgãos já estão carregando um fardo pesado. Muitas vezes, as pessoas tratam o jejum como um esporte de resistência extrema. Um teste brutal de força de vontade onde, quanto mais tempo você passa fome, melhor você cura. Mas seus rins não respondem à força. Eles respondem ao ritmo. Para um órgão que foi sobrecarregado por anos, a verdadeira cura não vem de empurrá-lo ao limite absoluto. Ela vem de estabelecer um padrão de descanso suave e previsível. Você não precisa mergulhar em um jejum perigoso de vários dias para experimentar um alívio metabólico profundo. Na verdade, uma janela de alimentação simples e consistente de 12 horas é frequentemente muito mais poderosa. Simplesmente ao comer seu jantar, dormir e esperar 12 horas antes de sua primeira refeição no dia seguinte, você concede aos seus rins uma pausa diária maravilhosa. Quando você elimina completamente os lanches entre as refeições, você interrompe os picos implacáveis de insulina. Você mantém a mangueira de incêndio interna desligada por horas de cada vez. Esta descompressão diária e constante oferece uma recuperação muito mais sustentável do que chocar seu sistema com uma privação extrema. A cura é silenciosa. Seu corpo raramente grita quando está melhorando. Em vez disso, ele fala em padrões minúsculos e sutis. Você tem que ouvi-los. Observe as manhãs em que você acorda e o inchaço ao redor dos olhos desapareceu completamente. Preste atenção aos dias em que suas pernas parecem mais leves e seus sapatos não parecem apertados nos tornozelos. Sinta o ritmo constante e calmo do seu coração, batendo suavemente sem o estresse do caos eletrolítico. Estes não são apenas dias bons aleatórios. Eles são a linguagem silenciosa de um órgão que finalmente está respirando novamente. É a gratidão tácita do seu rim. Quando você para de tentar conquistar seu corpo e começa a se mover em ritmo com ele, é aí que a verdadeira cura começa.